Vamos para mais uma análise aqui do professor falando de Rússia e Estados Unidos que vão deixar vencer um acordo sobre armas nucleares. Importantíssimo para o mundo, né, fazer isso. Então vamos ver o professor falando aqui. É aula, tá? Então vamos aprender um pouquinho, ficar menos burro. Essa semana o mundo pode entrar numa fase perigosa que a gente não via muito ali desde a Guerra Fria. Por que eu estou dizendo isso? Porque um tratado que limita as armas nucleares de Rússia e Estados Unidos vai expirar essa semana e parece que não vai ser renovado até onde a gente sabe. Trump falou que não quer renovar esse tratado. Sem esse tratado, a gente consegue ver um mundo sem limites para a produção de armas nucleares e também para a implantação de armas nucleares em locais estratégicos. Então fica comigo até o final que eu vou explicar direitinho o que é o tratado em vigência que expira essa semana, por que Trump não quer renovar e quais as consequências desse mundo, né, do mundo para se isso acontecer. Então já curte esse vídeo, vocês ajudam muito o nosso conteúdo. Curte aí, galera, curte o vídeo aí, né? E interessante, né, que pô, pode construir mais arma nuclear, pode fazer tudo. O mundo vai acabar. Se vocês apertar um botão errado, o mundo acaba em 20 minutos. Mas o Nubank não para de ligar cobrando, né? Parece que eles não estão vendo as notícias, não. Continuar crescendo aqui no canal. Essa notícia é real, viu, gente? Então, o que a gente tem? O que a gente tem, na verdade? Que tratado é esse que vai expirar essa semana? A gente tem um novo tratado. Na verdade, o New Started, né? Que é um novo start. Tá bom? Que chama isso. Significa o quê? Esse tratado foi assinado em 2011, em 2010, desculpem, e ele é um novo tratado de redução de armas estratégicas, por isso que a gente chama de novo START. Ele é um grande último tratado bilateral entre Rússia e Estados Unidos que foi feito, assinado em 2010, no governo de Barack Obama e na época também com o presidente da Rússia na época, que é o Dmitry Medvedev. Esse tratado limitava as armas nucleares estratégicas dos dois países para evitar uma escalada global, como a gente via em Guerra Fria, tá bom? Ele entrou em vigor em 2011 com período de vigência de 10 anos. Acontece que em 2021 eles resolveram estender esse tratado por mais 5 anos. Por isso que ele está durando até agora 2026, mas ele vai expirar agora no dia 5 de fevereiro. E o que dizia esse tratado? O que E é antes do carnaval, né, velho? É isso aí, pra você ir pro carnaval tranquilo, quando você voltar, talvez nem volte, né? Vai dar uma loucura neles lá e falar assim, velho, vamos testar esse botão, deixa eu apertar esse botão, o que que faz? diz, na verdade, esse tratado que ainda está em vigor essa semana? Que limita os arsenais estratégicos de ambos os países, Rússia e Estados Unidos. Vamos só lembrar que Rússia e Estados Unidos são os dois países que mais têm ogivas nucleares, tá bom? Cada um pode ter, com esse tratado, 1.550 ogivas nucleares implantadas em 700 sistemas. Então, assim, os dois países têm mais ogivas do que isso, tá? Mais de 1.550 ogivas. A questão é que muitas dessas ogivas que os dois países têm são ogivas inativas, ogivas aposentadas, armazenadas. Até a Rogiva se aposenta, mas a gente não. É, beleza, hein? Valeu, reforma da Previdência. O que a gente está falando são ogivas ativas que estão prontas para o uso. Então, os dois podem ter apenas 1.550. Os dois países, cada um tem mais ou menos ali cerca de 6.000. Os Estados Unidos segue com 5.500. Os dois estão páreo ali, né? E elas só podem ser implementadas ali, implantadas em cerca de 700 lançadores. Lançadores, entendam o que vai levar essa ogiva, tá? Então, mísseis, bombardeios, submarinos. Então, você tem que ter um limite de 700 implantadores, tá? 700, desculpa, de 700 lançadores, tá bom? Então, assim, os dois países não podem ter acima desse número de 1.550 ogivas e também não pode ter acima de 700 lançadores. É que é É engraçado, né? Não pode ter acima de 1.500 ogiva nuclear. Como se precisasse de 1.500 pra acabar com tudo, né, velho? Se os caras tivessem três, eu acho que acabava com o mundo. Cada um, né? Porque é três dos Estados Unidos, três da Rússia, fala três da França, três do Reino Unido, três da China, três da Coreia, três do Paquistão, três. Já acabava com tudo, velho. Cada um joga num lugar assim, acabou. Não tem mais mundo. Quer dizer, não tem mais ser humano, né? Porque a Terra vai continuar aí. um lançador às vezes comporta 2 ogivas, 3 ogivas, 8 ogivas, mas não pode ser acima disso. Já é um número grande. Mas imagina só se não tem esse tratado. Aí eles ultrapassam o limite mesmo, tá bom? Que bom ter um tratado assim, falar, gente, até 1.500, 1.550 vai, tá? Mais do que isso, eu acho que exagero. Não precisa disso tudo. 1.500 tá bom. Para vocês terem noção, esse tratado ajudou a reduzir muito as bombas nucleares no mundo, tá? Mas bastante mesmo. Se a gente parar para pensar, no final da Guerra Fria mesmo, a gente está falando ali em 1986, o mundo, tá? Tinha cerca de 70.400 ogivas nucleares em 1986. E aí eles foram assinando tratados.
Na atualidade, a gente trabalha com um número de cerca de 12.500 ogivas. 12.500 ogivas. Então, assim, você pensar de 70.400 ogivas para 12.500, você reduz bastante. Você não zerou, ainda é um número grande, na minha opinião, mas você não zerou as ogivas. Então, é preciso você ter tratados que limite a atuação dessas ogivas, a forma de implantação dessas ogivas, os lançadores, tá? Então, é isso. Só que esse tratado, ele encerra agora em dia 5 de fevereiro, essa semana, tá? Essa semana encerra esse tratado. E aí, No dia do pagamento, né? Que aí já dá pra comprar uma bomba dessa aí, né? Já cai o dinheiro do pagamento, já dá pra comprar uma bomba dessa. Aí já pode. Até... será que eles não vendem bomba. Será que não tem um país que vende bomba nuclear pro outro? Eu tava pensando nesse negócio outro dia. Imagina assim, pô, tem sobrando aqui, sabe? Pô, vender uma dessa aqui, quanto? 1 bilhão de dólar. Será que não vende? Será que a Rússia não vende assim, tipo, sei lá, o Irã, porra, vocês precisam de uma bomba nuclear aqui. Você não me vende, não? e não há uma perspectiva concreta de uma renovação. Não há. Vamos lá. Por parte de quem? Por parte dos Estados Unidos da América. Pausa o café. O Donald Trump, ele informou no meio agora de janeiro, tá, do mês passado já, mais ou menos ali entre 8 e 10 de janeiro, que ele ia deixar esse tratado acabar, tá, vencer, e ele não ia querer renovar, porque ele ia ignorar qualquer pedido ou qualquer chamado da Rússia de Moscou para renovar, tá bom? Segundo ele, o objetivo era estender voluntariamente o limite das implantações das armas nucleares mais poderosas do mundo. Estender voluntariamente, fazer com que elas cresçam no mundo, porque é uma estratégia dos Estados Unidos de forçar ou de fazer pressão sobre outros países. Então, para o Donald Trump não é interessante na concepção dele. Para o mundo é interessante demais que você tenha esse tratado. Mas Eu vou fazer fazer um curso de futurologia lá no Unicu. Quer apostar que o Donald Trump vai falar, vai deixar o acordo vencer, não vai renovar, e aí ele vai falar daqui a algum tempinho, não vai demorar muito não, ele vai falar assim, a Rússia está expandindo seus armamentos nucleares, a gente precisa fazer mais. Não vai demorar não, tá? Anota aí esse negócio aí que se ele falar isso, eu vou botar esse vídeo de novo no ar. Duvido que ele não vai falar que assim, a Rússia tá expandindo seu arsenal nuclear, a gente tem que expandir o nosso também, vamos fazer mais bomba. Não vai demorar. para o Donald Trump não é interessante que você tenha um tratado ativo. Então ele falou assim, eu vou deixar vencer. Essa discussão também nem foi muito falada no Congresso dos Estados Unidos, o que é extremamente preocupante, tá bom? Eu acho que pode ter um tratado daí para frente, mas os Estados Unidos até então, Donald Trump, pelo que a gente tem visto, ele falou que não vai fazer nada. E aí ele disse que com isso ele pode lá na frente fazer um outro tratado muito melhor. Então ele quer deixar vencer para não ter que renovar para fazer um outro tratado muito melhor, mas um tratado que favoreça, logicamente, os Estados Unidos da América. E ele falou assim: a gente pode implantar ogivas aí de forma voluntária daqui para frente. Olha só o nível. Tá? E a Rússia, o ponto de vista russo. O ponto de vista russo já é um ponto de vista mais moderado e que defende o tratado. A Rússia informou que fez um pedido aos Estados Unidos para que esse tratado seja renovado de forma automática e informal. Significa assim, eles não assinam, mas eles continuam fazendo valer esse tratado por mais um ano. Um ano, atenção. Porque nesse próximo ano, agora 2026, até fevereiro de 2027, os dois países começam a conversar melhor, sentam na mesa de negociações para poder fazer um novo tratado, tá? Com outros parâmetros, que seja bom para os dois países ou mais países também. Então a Rússia falou assim, ó, já que está expirando, a gente faz o seguinte, a gente deixa de forma informal ele ser renovado assim, automaticamente, de forma informal mesmo por um ano. A gente fala assim, ó, vai ficar valendo por um ano esse tratado. Enquanto isso, a gente vai tentar resolver fazendo um novo tratado em cima disso. A gente tem esse ano aí para conversar, tá bom? Mas os Estados Unidos falou que não tá nem aí para isso. Basicamente o Putin falou assim, cara, vamos lá, né? Vamos negociar esse tratado aí. Não, vou deixar que eu resolvo com o Trump lá, porque o Trump é meu parceiro, né? Então vamos resolver. Ele liga pro Trump e o Trump dá um não vou. Aí o Putin depois só se justificando só assim. Beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Maldito homem. Mas nada como um dia após o outro, meus amigos. Nada como um dia após o outro. Pode deixar, Trump. É assim que tá o Putin essa hora. Enquanto isso, outros países também querem ser incluídos nesse tratado. Existe uma pressão para que outros países sejam incluídos por medo de um crescimento nuclear. Então a gente está falando da França, do Reino Unido e da China, que tem também ogivas nucleares, um número bem mais abaixo do que Estados Unidos e Rússia, mas que querem
entrar nesse tratado e falar assim, a gente precisa entrar porque nós também somos potências nucleares, é importante estabelecer limites para todo mundo. Só que até então os Estados Unidos estão ignorando. Então é um alerta global, isso é muito importante. Mas tem outros países que não se pronunciaram, que têm bombas nucleares, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte, eles não são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esses países, eles têm armas nucleares, mas eles não ligam, na verdade, eles não estão de acordo com os Eles estão nem aí, meu irmão. Vamos ter arma aqui sim, estamos nem aí, não. tratados de não proliferação, tá? O Tratado Geral da ONU. Então, assim, eles não estão entrando nessa discussão, pelo menos até esse momento, tá bom? Se esse tratado não for renovado, você já imagina quais são as consequências. Nova corrida armamentista, que na verdade já está acontecendo, mas ela pode se expandir ainda mais. Uma nova corrida armamentista é o que o mundo não quer. O Dmitry Medvedev, que é ex-presidente da Rússia, mas até hoje ele é atuante dentro do governo russo, ele falou que a Rússia não quer e quer evitar uma catástrofe nuclear, uma guerra nuclear. Então jogou a bola lá para o outro lado, para os Estados Unidos, que até agora não está se pronunciando. Não está falando que quer possuir um monte de arma nuclear e fazer uma guerra, não fala isso abertamente. Mas não se pronunciou e parece que pouco Precisa, se importa, né? com um novo tratado ou com a renovação desse. Tá bom? Por quê? Isso é uma medida de Donald Trump que tem a guerra como seu principal sustento. Uma medida dos Estados Unidos, na verdade, né? É isso. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Vocês têm medo disso? Assim, eu quero que vocês joguem a real para mim. Vocês têm medo disso, de uma nova corrida armamentista nuclear? Todo mundo tem que ter medo, na verdade, na minha opinião, tá? Todo mundo tem que ter medo e é importante que existam tratados que sejam seguidos, tá? Eu acho. Eu acho que assim, medo não tem que ter, não, velho. Se esses malucos começarem a disparar esse troço aí, velho, não vai dar nem tempo. Entendeu? Não vai nem tempo de falar, não, a bomba tá caindo. Caiu. Já era, foi pulverizado, velho. Acho que medo, não sei, acho que eles não são dois de regaçar com tudo também, não. Isso é só pra manter o diálogo, né? A famosa arma do diálogo, né? Pelo menos isso, logicamente, né? Evitar uma catástrofe. A gente está, inclusive, vendo aí, por exemplo, assistindo a série segunda temporada de Fallout, um jogo que é muito legal, que eu gosto bastante, que é sobre uma questão de um mundo destruído por bombas nucleares. A gente não quer isso. Isso seria a destruição da humanidade. A gente não vai estar nem aqui, Total, né? Então, sabe? Enfim, mas eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, ó, cafezinho. é isso aí, né, velho? Bota aí nos comentários se estão com medo também, né? Dos malucos aí, né? Soltando bomba aí. Eu não sei não se eu tenho medo, não, velho. Eu acho que vai dar nem tempo de, de, de correr. Então, se esses malucos começar a guerra aí, vai todo mundo se lascar, velho. Na verdade, não tinha que ter bomba nenhuma, né, velho? Ninguém precisava ter bomba no mundo, né? Mas já que tem, né? Que tenham regras, pelo menos, né? Façam tratados. Mas é isso aí. Deixa seu comentário e segue, curte, comenta. Valeu!